Glória a Deus. Irmãos, essa semana estava lembrando, quando eu era garoto, eu morava num condomínio, e era um condomínio de prédios bem antigos, e nesse condomínio, lá não tinha, o prédio não tinha caixa d'água. Então, volta e meia, não sei se você viveu isso, não sei se você se recorda, mas faltava água aqui no Rio de Janeiro. Volta e meia tinha problema de falta d'água. E quando você vai abrir a torneira e não tem água, meu irmão, é um desespero. É um desespero. Porque você precisa cozinhar, você precisa matar a sua sede, você precisa tomar banho, né? Você precisa lavar roupa. Tem um monte de coisa que você depende da água. E aí você olha e você fala assim, não tem água. E agora? Quantas vezes isso aconteceu? E lá tinha uma mina d'água, dentro do condomínio. Ali no horto, então, tem as cachoeiras. Tinha uma água que corria por ali, e ela descia, passava ali dentro do condomínio, e saía lá no cano, e daria ela ia embora. E abastecia o outro rio que corre lá embaixo. A famosa mininha. Quem conhece o horto sabe o que eu estou falando. E lá, a gente ia com balde, panela, com tudo para poder pegar água para levar para casa, para poder cozinhar. E nesse tempo de escassez de água, é que a gente se dá conta de como a água é importante. No tempo da falta da água, você percebe assim, caramba, nunca imaginei que fazia tanta falta. Nesse tempo, a gente morando lá, um dia desse, acabou a água, o Mateus precisava ir para a escola, eu falei para ele, cara, entra no carro, vamos lá na cachoeira tomar um banho. E levei ele para a cachoeira. E aí ficamos lá, ele brincou um pouco, tomou um banho de cachoeira lá. Quando a gente desceu, lá ele brincou com um siri, um caranguejo, sei lá o que era aquilo, a gente pegou e ele brincando ali com aquilo. Quando ele chegou na escola, foi contar isso para a professora. A professora achou que fosse história dele, estava inventando. Eu falei, não, é verdade, aí mostrei a foto para ela. Falei, acabou a água lá no condomínio, eu levei ele para tomar um banho de cachoeira. Ela, nossa, que máximo isso, que bacana, que legal, que lugar é esse? Quando a gente tem falta de algo, a gente dá valor. Quando aquilo falta na nossa vida, no tempo de escassez, você fala assim, poxa, isso é muito importante. Você começa a dar valor para aquilo que você não tem. E a Bíblia, ela nos ensina como superarmos as crises, como a gente pode superar esse momento de escassez, de falta. Eu queria te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia lá, no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis capítulo 26. E o tema dessa mensagem, supere os tempos de crise. Nós vamos aprender, através desse texto, como superarmos os momentos de crise na nossa vida. O texto, lá em Gênesis 26, ele começa dizendo assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Agora você pula lá para o versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós.
Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, aos quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seus pais lhe tinham dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Pai, e nós queremos te pedir, pelo poder que há no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, Pai. Revela a tua vontade, Senhor, a cada um de nós aqui. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus, amém e amém. Queridos, o texto diz que houve fome na região, houve uma grande fome nessa região. O interessante é que o conceito de fome, que essa palavra, ela nos orienta, ela nos dá, é um conceito diferente do que eu e você temos nos dias de hoje. Hoje, se você tem fome, você pode abrir a sua geladeira e você pode pegar um alimento. Você pode pegar a panela, ir lá na sua despensa e preparar uma refeição. Você pode pegar um pacote de biscoito, fazer um sanduíche, pedir lá pelo aplicativo, descer, sair da sua casa e você vai até um lugar e você compra um lanche, uma refeição, uma quentinha, você tem como se alimentar. Mas não é esse conceito de fome que a palavra está nos dizendo. A palavra está dizendo que havia fome na terra. Está dizendo o seguinte: não tinha como você ter o sustento através da terra. Você plantava e não acontecia nada. Havia escassez. Não tinha alimento. Você pega aqui uma sementezinha de feijão, um feijão, joga ele na calçada. Ele cai num buraquinho e daqui a pouco nasce um pezinho de feijão ali. Isso não estava acontecendo nessa região. A região estava lá, sem nada. Não produzia alimento. E de repente, o Senhor, Ele chega para Isaque e fala assim: ó, você vai permanecer nessa terra. Você vai ficar aí em Gerar. Isaque olha e vê o povo todo descendo para o Egito. O povo estava indo para o Egito porque tinha comida, tinha mantimento lá no Egito. Lá no Egito tinha o rio Nilo. E o rio Nilo estava lá, abastecendo a sua cidade, trazendo mantimento. O povo tinha comida naquele lugar. Mas Deus dá uma palavra para Isaque, fala para ele assim: ó, você vai ficar em Gerar, você não vai para o Egito. E ele permanece lá. Deus, Ele renova uma aliança que Ele havia feito com seu pai Abraão, dizendo o seguinte: você vai ficar aqui e eu vou te abençoar nessa terra. É aqui que eu vou te abençoar. E ele permanece, ele obedeceu, ele permaneceu naquela terra. Ao passo que o texto começa a dizer que Isaque, ele começa a prosperar, e a prosperar, e a prosperar, e a prosperar de tal maneira que os filisteus começam a ter inveja dele. Fala assim: espera aí, esse camarada está poderoso demais, ele começou a crescer muito, tem algo errado. O rebanho dele já está grande demais, o povo dele cresceu muito, esse cara está riquíssimo, a palavra diz que ele ficou riquíssimo. Começou a se tornar uma ameaça para aquele povo filisteu. O povo começa a ficar preocupado. Aí o texto diz que Abimeleque chama ele e fala assim: ó, eu estou te convidando a se retirar aqui desse lugar.
você vai sair de Gerar. E ele fala assim, não vou não. Mas como, pastor, ele não saiu? Você reparou que no texto, o texto diz o seguinte, ele sai daquele lugar e ele vai para o vale de Gerar. Ele não sai da cidade de Gerar. Ele permanece naquela cidade, porque Deus havia dado uma ordem para ele, você vai continuar em Gerar, aqui é o lugar que eu vou te abençoar. E ele não estava nem um pouco a fim de ser desobediente ao Senhor. Ele falou, se é aqui que o Senhor está mandando eu ficar, é aqui que eu vou ficar. Não tem Abimeleque, não tem ninguém que vai me tirar daqui, é aqui que eu vou ficar. Eu saio desse bairro, mas eu vou lá para aquele outro bairro. Eu saio daqui, é para lá? Então tá bom, eu vou para o vale, não tem problema não. E ele continua. E lá o texto diz que ele começa a cavar outros poços. Ele cava outros poços, ele acha água naquele lugar. E ele continua prosperando. E ele continua prosperando. Só que à medida que ele começa a cavar poços, os filisteus vêm atrás dele. Ele cava um poço, ele fala assim, não, esse poço é nosso. Ele, tá bom, eu cavo outro. Ele cavava outro, não, esse também é nosso. Eu cavo outro, não tem problema não. E ele continuou cavando. Até que eles desistiram. E o texto diz que ele prevaleceu naquele lugar, e quando ele começa a prosperar, Deus chega para ele e fala assim, agora está na hora de ir embora, vai para Berseba. Sai daqui e agora vai para Berseba. E ele sai daquele lugar, ele sai de Gerar, então ele vai para Berseba. E aí, se você olhar lá o texto que a gente não leu aqui, vai dizer que ele prosperou tanto naquele lugar, que Abimeleque pega seu braço direito, seu braço esquerdo, fala para ele, ó, vamos dar um pulinho lá em Berseba, vamos bater um papo lá com Isaac, porque o negócio lá está ficando bom demais, a gente tem que fazer uma aliança com ele, esse cara daqui a pouco se torna uma ameaça para a gente, é melhor a gente ser amigo dele. E eles vão lá e fazem uma aliança com Isaac. Irmãos, o que esse texto tem a ver comigo e com você? O que esse texto pode nos ensinar nessa noite? Eu queria que você pensasse comigo, como superar os tempos de crise, como superar esse momento. A palavra começa dizendo aqui, lá em Gênesis 26, versículo 1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. A primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente, é que nós não somos os únicos, você não é o único. Quando Isaac olha para aquele momento, ele fala assim, ei, Deus fala com ele assim, houve fome também na época do seu pai, Abraão, nesse mesmo lugar. Houve fome, ele também viveu fome nessa região, houve escassez, houve crise. Você não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, que Deus falou assim, agora você vai passar por uma crise, e só você passa por uma crise. Não. Todos nós, um dia, enfrentamos uma crise, seja no casamento, seja nas finanças, seja na empresa, seja em qualquer ordem que for, você vai enfrentar. Se você não enfrentou, você um dia vai enfrentar, irmão. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a viver crises. Interessante que quando acontece essa fome, ele começa a olhar algumas pessoas saindo daquele lugar e descendo para o Egito. Mas Deus havia falado para ele assim, você vai permanecer aqui, é aqui que eu quero você, você fica nesse lugar. E ele obedece, ele se mantém firme naquele lugar. O problema é que quando nós estamos vivendo um momento de crise, quantas vezes nós achamos que isso só acontece dentro da nossa casa? Crise do casamento, aí você fala assim, poxa, meu casamento, aí você acha que o casamento de todo mundo é perfeito, a gente começa a olhar para o casamento de todo mundo e achar que o casamento dos outros é perfeito. Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata, você olha para o pai do vizinho, da vizinha, não, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, mas só quem vive sabe. Você não é o único. E quantas vezes Deus quer trazer à memória aquilo que alguém viveu, para relembrar para você o seguinte, olha, quantas coisas eu já fiz. Lá em Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que dá esperança.
aquilo que dá esperança, porque no momento da crise, nós temos uma grande tendência a esquecer daquilo que nós vivemos, porque aquela crise, ela é a maior de todas. Você pode ter vivido muitos problemas na sua vida, mas aquela que você está vivendo hoje, ela se torna maior. Moisés, ele estava lá, no Egito, nasceu, havia uma lei, matar todos os meninos. Deus livrou Moisés da morte. Depois Moisés, ele cresce, sai do Egito, e aí Deus fala para ele, agora volta para lá e vai libertar aquele povo. Ele vê as 10 pragas acontecendo ali, o povo sendo liberto daquelas pragas. E aí ele se depara agora com o mar vermelho diante dele, os inimigos vindo atrás. O mar se abre, e o povo passa naquele lugar a pés enxutos. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas quando ele chega no deserto e o povo começa a reclamar, existe uma crise de fome ali, o pessoal começa a reclamar, se eu estivesse lá no Egito, eu não estaria passando fome. Parece dar um apagão na cabeça de Moisés, parece que ele esquece de tudo que Deus já havia feito. Em tempos de crise, a gente esquece de tantos e tantos livramentos que Deus já nos deu. Parece que dá uma amnésia. Você esquece quem Deus é e o que Ele já fez na tua vida. E nesse momento, onde o povo começa a reclamar, Deus fala assim, calma Moisés, eu não perdi o controle não, eu continuo no controle Moisés. E Ele manda o maná, e Ele manda codornas, e Ele traz o sustento para o povo. Ele diz assim, eu fiz e vou fazer de novo, e quantas vezes forem necessário eu vou fazer, porque eu sou Deus. Você não é o único. Você não é o único. Todos nós enfrentamos desafios. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, como superar os tempos de crise. Fique no lugar que Deus te enviou. Gênesis 26, versículo 3, ele começa dizendo assim, fique nesta terra por algum tempo, eu estarei com você e o abençoarei. Deus está dando uma ordem aqui para Isaac. Deus está dizendo para ele o seguinte, permaneça, fique, não saia do lugar, fique nesta terra, é aqui que eu quero você. Em tempos de crise, qual é a nossa tendência? Buscar aquilo que é mais fácil, aquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando. Nos tempos de crise, você vai olhar e vai falar assim, está todo mundo indo para o Egito, e aí você tem que colocar em prática aquilo que sua mãe sempre te ensinou, mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo, está todo mundo indo para o Egito, mas Deus disse para você assim, fique em Gerar, então fique em Gerar. O lugar que Deus te chamou é o lugar que você precisa ficar. Mas lá no Egito tem comida. Eu quero que você fique aqui, então é aqui que você precisa ficar. Irmão, quem pega o ônibus errado, chega no lugar errado. Quem pega o ônibus errado, chega no lugar errado. Não tem como pegar o ônibus errado e chegar no lugar certo. Se você estiver pegando o ônibus para o Egito, você vai chegar no Egito. Se Deus mandou você ficar em Gerar, então fique em Gerar. Não entre no ônibus, não compre passagem que não é para você entrar. Não vá para onde você não tem que ir. Não fique tentando achar soluções para a crise com seus próprios olhos. Não, mas olha, como é que vai ser? Não tem comida, não tem água, entulharam todos os poços. Fique, permaneça, é aqui que você tem que ficar. No momento de crise, você vai olhar para o lado, está em crise do casamento, aí você vai conversar com um e falar assim, irmão, estou me divorciando. Aí você acha o quê? Vou me divorciar também. Olha lá, meu amigo está se divorciando. Em tempo de crise, o adolescente fala assim, minha mãe é muito chata, meu amigo está lá, para encarar a mãe só apertando um baseadinho, aí ele começa no baseadinho, e vai terminar preso, vai terminar viciado lá na cocaína, no crack, nas drogas, porque um dia ele quis olhar para o lado, um dia ele quis comparar,
Um dia, Deus falou para ele assim: fica debaixo do teu pai e da tua mãe. Mas ele falou assim: não, eu vou na onda do meu amigo. E aí se lascou. Se lascou. Em tempos de crise, nós precisamos permanecer aonde Deus quer que a gente permaneça, no lugar aonde você está. A bênção do Senhor está sobre a sua vida e não sobre um lugar específico. Mas existe uma obediência. Deus falou: fique em Gerar. Então é lá que Isaac precisou ficar. Talvez você esteja olhando e falando assim: pastor, você não conhece a minha célula. A minha célula é muito complicada. A minha célula é muito difícil. Lá na minha célula eu chamo e as pessoas não respondem no WhatsApp, pastor. As pessoas demoram a responder. Chega lá na célula, é difícil, pastor. Tem uma pessoa que domina a palavra, não deixa ninguém falar, pastor. Meu irmão, é lá que Deus te colocou, então fique. Deus te colocou no ministério para você trabalhar lá no Kids, fique lá no Kids. Se Deus te colocou no ministério da recepção, fique na recepção. Aonde Deus te colocou para você servir, fique no lugar onde Deus te levou, meu irmão. Fique no lugar onde Deus determinou para você. Talvez o lugar que Deus determinou para um, não é o lugar que Deus determinou para o outro. Teve gente que foi para o Egito, e talvez tivesse que ir mesmo. Mas para Isaac, a ordem foi: fique em Gerar. Fique nesse lugar. Talvez você pense assim: pastor, o meu patrão, ele é chato demais. Ele me explora, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Eu vou sair da empresa. Se Deus mandou você ficar, fique, meu irmão. Pastor, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido. É complicado demais. Eu já estou há 15 anos, eu não saio de crise. Se Deus te colocou nesse relacionamento, fique. Não saia do lugar que Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou sempre será o melhor lugar. Sempre será o melhor lugar. Ainda que você tenha dificuldades, ainda que você tenha desafios a vencer, ainda que tenha escassez naquele lugar, se esse é o lugar que Deus te colocou, Ele vai trazer provisão. Ele vai fazer você prosperar aonde Ele mandou você ficar. É lá que você precisa ficar. A terceira coisa que nós aprendemos: como superar os tempos de crise. Semeie na terra que você estiver. Gênesis 26, lá no versículo 12, o texto diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele semeou naquela terra, e no mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A palavra diz lá no versículo 3, que eu o abençoarei. Deus falou para ele assim: eu vou te abençoar nessa terra, em Gerar eu vou te abençoar. É aqui que está a sua bênção, é nesse lugar que eu quero fazer você prosperar. E o texto vai dizer que Isaac, ele pega as suas sementes e ele lança sobre aquele lugar. Mesmo olhando para uma terra árida, mesmo olhando para uma terra com chão rachado, igual o nosso sertão lá nordestino, você olha, você vê aquele chão todo batido, de terra batida, rachado, você fala assim: como é que pode surgir algo daqui? E Deus fala para ele assim: eu vou fazer você prosperar nessa terra. Agora, semeie nessa terra. Semeie nessa terra. Deus não te chamou para ficar parado, de braços cruzados, de mãos atadas. Não, Ele te chamou para semear. Às vezes a gente quer colher. É muito lindo a gente ouvir esse versículo, a gente olhar para esse texto e falar assim: Deus vai me dar 100 por 1. Maravilha, bênção. Agora, semear dá trabalho. Semear requer sacrifício. Semear tem que ter esforço. A gente está falando de semear numa época onde não tinha trator, não. Onde não tinha ferramenta tecnológica para você poder semear. Era no braço, era na enxada, era na mão, era debaixo do sol escaldante, no meio de um deserto. E Deus fala assim: semeie nesta terra, porque é aqui que eu vou fazer você prosperar.
E, querido, se Deus te trouxe aqui para Botafogo, para a Igreja Batista Atitude, é porque Ele quer que você semeie nessa terra e que você seja bênção nesse lugar. Ele não te chamou para ficar sentado no banco, confortável, dentro do ar-condicionado. Não foi isso que Deus te chamou. Ele te chamou para você servir. Ele te chamou para você arregaçar as mangas e para você lançar sementes, e você vai colher a 100 por 1. Palavra do Senhor, é Ele quem dá a semente, e a semente que Ele dá é boa. A semente que o Senhor nos dá é semente boa. O teu papel é lançar a semente, é semear, mas a Bíblia diz que é Ele que dá o crescimento, é Ele que dá o crescimento, é Ele que vai te fazer prosperar. A bênção vem quando a mão dEle está estendida, não é quando os nossos braços, não são com os nossos braços. Você precisa sim, sair do seu lugar, se posicionar. Pastor, eu já mandei currículo, manda outro. Pastor, eu já bati na porta de uma empresa, vai em outra. Você precisa semear. Tem gente que quer colher a 100 por 1, bacana, mas você tem se preparado? Você tem se capacitado? Quantos cursos você já fez? Aonde você está estudando? Você precisa se capacitar. Colher a 100 por 1, cabe a Ele. Agora, semear, cabe a você e cabe a mim. Nós precisamos semear. Isaac, ele não olha as circunstâncias. Ele não olha para aquela terra batida, seca. Se ele olhasse para aquele lugar, ele ia falar assim, espera aí, deixa eu pegar o ônibus lá para o Egito, que é melhor. Lá vai ser muito mais fácil. Eu vou descer para o Egito, eu não vou ficar nessa terra. Mas ele fala assim, Deus mandou eu ficar nesse lugar, então é aqui que eu vou semear. Se você vai em direção ao Egito, você deixa de viver o sobrenatural de Deus. Você pode ir para o Egito, lá você pode até se alimentar, lá você pode até encontrar comida, lá você pode até sair da crise. Agora, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, ele acontece no meio da crise, é no meio da situação difícil, porque o natural, eu e você podemos fazer, agora o sobrenatural, só Ele pode fazer, só Ele pode fazer. Deus te chamou para você viver um desafio, é o desafio da célula, é o desafio de semear na escola, é o desafio de semear lá no trabalho, é o desafio de semear lá na faculdade, é desafiador semear dentro da família, mas Deus mandou você semear. Então semeie, não questione, lance as suas sementes e peça a Deus para viver o sobrenatural. Continuando, como superar os tempos de crise? Esteja preparado para as pressões. Esteja preparado para as pressões. Olha o que diz lá no versículo 16. Então, Abimeleque disse a Isaac, saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac prosperou naquele lugar de tal maneira, que ele suscitou uma inveja em Abimeleque e no povo filisteu. Então ele chega e fala assim, ó, sai dessa terra, eu estou te mandando embora desse lugar, sai daqui. Quando nós começamos a prosperar, irmãos, pode ter certeza, você vai encontrar desafios. Alguém vai se levantar contra você. A pressão vai aumentar. Porque a palavra de Deus também nos diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Você começa a avançar na sua vida, você começa a ganhar mais responsabilidade, a pressão aumenta. A pressão aumenta. Eu estava dizendo aqui, semana passada, a criança, quando é pequenininha, ela chega para o pai e para a mãe e fala assim, pai, mãe, estou com fome, quero mamar. Aí você vai lá e faz a mamadeira. Daqui a pouco, 3 horinhas depois, mãe, estou com fome, tem que botar comida. Daqui a pouco, chega de tarde, mãe, estou com fome, lanchinho da tarde. Daqui a pouco, estou com fome de novo. A criança começa a te cobrar, sim ou não? O teu filho te cobra, a tua filha te cobra. Você acha que Deus não vai te cobrar, não?
Você acha que a pressão não vai exercer pressão nenhuma sobre você, não? O texto diz que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós iremos apresentar as nossas mãos diante dEle. E Ele vai dizer assim, ó, o que você fez com as sementes que eu coloquei na sua mão? Tem pressão? Não tem. Tem cobrança? Não tem. Tem cobrança. Tem cobrança, irmão. Aí o líder de célula fala assim, pastor, mas eu estou sendo muito cobrado. É, meu irmão. É cobrança. Mas a cobrança é para que o reino do Senhor cresça, para que pessoas conheçam a Jesus, através da tua vida, através das sementes que estão na sua mão, através daquilo que Deus te chamou para fazer. Semeie, não retenha as sementes que Deus colocou nas tuas mãos. Tem cobrança sim. Agora, irmãos, quando você começa a prosperar, a oposição se levanta. A oposição se levanta. Se você está lá no seu trabalho, você recebeu uma promoção, aí o camarada que está do lado fala assim, caramba, por que ele não eu, né? Aí começa a te invejar, aí começa a questionar. Pô, brincadeira. Ao invés dele falar assim, pô, irmão, parabéns, hein? Que bacana. Pô, promoção. Ó, quando estiver lá, não esquece de mim não, hein? Lembra de mim aqui, hein? Pô, me puxa lá para o teu setor. Me leva contigo nessa aí. Não. Ele não se alegra. Às vezes, irmãos, isso acontece lá no trabalho, acontece na vizinhança. Você está lá, fez uma reforma no teu apartamento, trocou a porta do apartamento, pintou o apartamento todo, trocou os móveis, aí o vizinho começa a falar assim, miserável, olha lá, trocou tudo, rapaz, e eu estou aqui no maior pindaíba. Começa a ficar com inveja, começa a olhar para você invejando. Às vezes isso acontece até dentro da família, pessoas que não podem ver você prosperar. Você começa a avançar, você começa a prosperar, as pessoas da tua família começam a falar assim, caramba lá, o casamento dele estava indo para o buraco, agora está feliz da vida, vai até para o encontro de casais, pastor Wagner, vai até para o encontro de casais, olha lá, pô, queria ir também. Só que, na igreja, em algumas igrejas, aqui não, até na igreja acontece isso. O irmão foi lá, fez a audição, não passou, aí fala assim, rapaz, mas eu canto tão bem no chuveiro lá de casa, e aí não passou na audição, aí fica chateado com a igreja, aí inveja o irmão que foi lá, promovido. Deixa eu falar para você, não fica com inveja não. Ó, a Rafa está chegando aqui na igreja, vai dar aula de canto, vai lá fazer aula de canto, vai aprender a cantar, vai ser promovido, passa de cantar do chuveiro, agora vai cantar na sala de casa, faz audição de novo. Pastor, mas poxa, eu queria tanto saber tocar teclado. Tem aula de teclado na igreja, tem aula de bateria, tem aula de guitarra. Vai fazer aula, vai estudar, vai semear. Semeie para uma hora você poder colher. Não tenha inveja do outro. Deixa o coleguinha avançar, deixa o coleguinha progredir. Aqui a gente olha o texto e vê Isaac lá, prosperando. A prosperidade dele começa a ficar tão grande, ele começa a ficar tão rico, que ele começa a incomodar aquele povo. O povo tinha tanta inveja, que eu comecei a me perguntar assim, ué, estava lá o poço, ele herdou poços de seu pai Abraão, e o povo, ao invés de se manter ali com aqueles poços, não, eles vão lá e entulham o poço. Não, não é para você, mas também não é para mim não, não quero para ninguém, é para entulhar. Tem gente que é assim. Tem gente que fala assim, não, se não é para mim, não é para mim nem para você, não é para ninguém. Não é verdade? É assim. O povo filisteu começou a fazer isso, entulhar os poços. Mas cada vez que eles entulhavam, eles iam lá e abriam outro. Cada vez que eles entulhavam, o povo de Israel continuava a avançar e continuava abrindo novos poços. Se você não quer viver pressão, não prospere, porque a pressão vai vir. Esteja preparado para viver as pressões. Você tem um cargo na sua empresa, se você for promovido, a pressão aumenta, sim ou não? A cobrança aumenta, o chefe começa a cobrar mais.
E por que no reino de Deus é diferente? Não é diferente, é a mesma coisa. Você que é militar, tem uma determinada patente. À medida que você vai crescendo ali dentro da força, você vai sendo mais cobrado. Você vai sendo mais cobrado, e cada vez mais cobrado. Por quê? Condiz com a função e com o cargo que você tem. No reino de Deus, é a mesma coisa. Não é diferente. Para finalizar, como superar os tempos de crise? Supere os traumas e continue abrindo poços. O texto vai dizer que Isaac estava lá. Ele abria um poço, o povo vinha lá e enterrava. Ele falava assim: ah, meu Deus do céu, enterraram meus poços, eu não tenho mais água, o que eu vou fazer agora em Gerar? O Senhor mandou eu ficar aqui, mas não tenho nem mais poço. Ele fazia isso? Não. Ele falava assim: enterrou meu poço, eu vou abrir outro. Enterrou esse aqui, eu vou abrir outro. Enterrou esse aqui, eu vou abrir outro. Eu não vou parar, enquanto você enterrar meus poços, eu vou continuar abrindo poços novos. Não pare de abrir poços, não pare de cavar poços, não desista, não deixe o trauma te paralisar. Pastor, entulharam os poços no meu casamento. Meu irmão, parte para outro. Parte para outro. Tem gente que paralisa. O camarada batia na mulher, agredia, traía a mulher traía o cara, o casamento não dava certo, separaram, foi cada um para um lado. Agora pronto, a vida acabou. Não, meu irmão, não. Vai cavar poço novo, vai casar poço novo. Agora, está casado, permaneça casado. Está casado? Resolve o BO aí, meu irmão. Chama o pastor Wagner, vai para o Ministério de Família, faz casados para sempre. Vamos ajudar. Se mantém casado. Agora, porque lá atrás não deu certo, porque lá atrás deu errado, acabou a vida? Vai cavar novos poços. Pastor, eu empreendi, deu tudo errado. Meu irmão, vai cavar novos poços. Pastor, meu pai e minha mãe fizeram isso, aquilo outro comigo. Eu fui uma pessoa que sofri agressão, fui abusado. Vai cavar novos poços. Vai cavar novos poços. Supere os traumas da vida. Não deixe isso te paralisar. Porque à medida que o povo avançava, e era uma perseguição implacável, era uma inveja desmedida, à medida que ele abria um poço, eles vinham, os filisteus, e entulhavam. Taca pedra, taca terra, entulha aquele poço, não deixa ele prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Malu era líder de célula. A gente morava lá em Jacarepaguá, frequentava a sede. Malu assumiu uma célula com aproximadamente 17, 20 pessoas. Um dia, essa célula ia bem, estava lá, avançando. Um dia, ela preparou tudo. Quinta-feira, dia de célula, casa arrumada, som ligado. Ela ali, louvando ao Senhor, buscando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que trouxesse aquelas pessoas. Preparou um cafezinho, uma água, botou um biscoitinho, esperando todo mundo chegar. Aí de repente, Walter, 8 horas, horário da célula, ninguém chegou. Deve estar trânsito. 8h15, ninguém chegou. 8h20, Éder, ninguém chegou. 8h30, ninguém bateu na porta, Alfredo. Não chegou ninguém para aquela célula. Ninguém foi naquele dia para a célula. Ela desistiu da célula? Desistiu não.
Rafaela virou para ela e falou assim: filha, hoje você vai fazer a melhor célula da sua vida. Hoje você vai aprender a cavar poços. Vai para o teu quarto e dá a célula de frente para o espelho. É você e Deus. Vai ser a melhor célula que você vai dar na sua vida. E ela foi para o quarto. E ela foi lá, chorou diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Hoje está aí, líder de setor. Desistiu da célula? Não. Curou o trauma, abrindo novos poços. Não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Continue a sua caminhada. Qual é o seu chamado? Aonde Deus te colocou? Continue cavando poços aonde Deus te colocou. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Não desista de onde Deus mandou você ficar. Interessante, quando a gente olha para esse texto, tem algo que eu queria fechar essa mensagem com você. Isaac, ele estava caminhando. Se ele desistisse em Ezeque, no lugar de contenda, no poço que ele deu o nome lá, de lugar de contenda, se ele desistisse lá em Sitna, no lugar da inimizade, ele não teria desfrutado de Reobote, o lugar de alagamento. Você entende isso? Se você desistir no meio da caminhada, você não vai experimentar o milagre de Deus na tua vida. Você não vai experimentar o alargamento de Deus na sua casa. Isaac vai para aquele lugar. Ele prospera. Ele ainda estava em Gerar. E quando ele estava ali prosperando, Deus chega para ele e fala assim: arruma tuas trouxas, pega todo mundo, sai daí agora e vai para Berseba. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E quando ele chega em Berseba, ele começa a prosperar lá em Berseba, a ponto de que Abimeleque vai lá beber das águas dos poços de Isaac, comer da comida na mesa de Isaac. Aqueles que te perseguem hoje vão beber água lá nos teus poços. Aqueles que hoje querem o seu mal vão comer na sua mesa. Deus te chamou para isso. Você é crente. Você é crente. Crente não guarda rancor. Crente tem sempre lugar à mesa. Hoje é dia de ceia. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para mim. Deus nos chamou para viver isso. Amém? Eu queria encerrar lendo para você um texto lá de Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 2 a 6. O texto diz assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Não importa onde você estiver, você vai ser abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Louvado seja o Senhor. Palavra de Deus para a sua vida, irmão.